Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos os mentores, guias, guardiões, né? A todos os guardiões, a todos os anjos guardiões. Esse papo de domingo, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, fraternidade e amor em seus corações. Assim seja, amém. Peço a cura de todos os enfermos, né? Aqueles que estão passando por necessidade, eu peço que supere o mais rápido possível suas necessidades, né? Com êxito e prosperidade nas suas vidas. Assim seja, amém. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, né? Paz para Venezuela e Guiana, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e paz para todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países, né? E muitas vibrações positivas para os países que estão tendo eleição esse ano, como os Estados Unidos, né? E está tendo muito conflito, então eu peço paz, harmonia, compreensão, entendimento, muita fraternidade, muito amor nos seus corações. Eu peço para os presidentes e governantes, né, que tenham competência e sabedoria para governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos aos comunicados, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né? A narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O papo de domingo de hoje é não separeis o que Deus juntou, né? E eu vou falar só mais sobre o divórcio. Então, nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, está lá no capítulo 22, né? Não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou, né? Só faço aqui uma observação, que eu ia falar hoje sobre desprendimento dos bens materiais, mas eu troquei por esse tema, tá? Só essa observação que eu faço. Então, vamos entender. Primeiro, Deus, o casamento é uma lei de Deus, né? A separação e o divórcio é uma lei humana, tá? Deus, ele juntou o homem e a mulher para quê? Para eles procriarem ou não. Então eles vão criar uma família, dessa família uma sociedade, dessa sociedade um estado, né? Desse estado um país, e desse país uma população no universo do planeta, populações, né? Então esse é o objetivo. E Jesus, ele fala que quando ocorre a separação, né, o casal está cometendo adultério em relação à lei de Deus, né?
às leis de Deus. Por quê? Porque está traindo, porque Deus juntou e eles se separam, né, com a lei humana, né? Então o casamento ele tem assim, ele é mediante aí essa união estável mediante a cada país, ele tem uma regra, né? Então tem um casamento que é só no civil, tem um casamento que é no religioso e civil, né? E tem aquele que querem se fazer só a sua união do jeito deles, então tem contrato. Então a separação, né? O divórcio já é uma separação. A separação ela começa com Moisés, porque os homens foram fazer queixa a Moisés que as mulheres estavam ficando muito chatas. Aí Moisés aceitou o quê? A separação. Mas só poderia ter a separação os homens que poderiam pedir, as mulheres não poderiam pedir a separação. E hoje nós temos um divórcio, que é uma separação. Uma separação oficializada juridicamente, o divórcio, né? Então, o que nós temos que fazer? É procurar que não ocorra esse divórcio, que não ocorra o quê? Essa separação. E procurar, antes de ter o casamento, procurar saber com quem você está casando também, né? Porque às vezes as pessoas falam, algumas mulheres falam assim, porque eu precisava casar, que não sei o que, eu tinha que casar, eu amo muito aquela pessoa. Aí eu vou contar uma história. Uma moça amava muito um homem, né? Então ela queria se casar, né? Aí ela foi comunicada que o mundo espiritual separou ela desse homem que ela amava muito. Então essa separação deixou ela muito triste. Mas por quê? Se ela tivesse se relacionado, casado, né, com esse homem, ela tem muito sofrimento. Porque esse homem, esse espírito, homem, ele estava num resgate muito grande, né? Por quê? Ele ia fazer o resgate dele, porque em outra encarnação ele foi um carrasco. Então ele cortava o pescoço das pessoas, matou muitas pessoas. Então ele veio resgatar. E esse resgate dele, ele leva muito sofrimento, né, para ela. E aí no final, assim, passando acho que 50 anos, eles se encontram de novo. Aí ele resgatou o que tinha que resgatar, mas ele estava doente. E ela vai cuidar dele, né? Então, às vezes, a gente tem que entender isso. Porque as pessoas, ou elas conhecem uma pessoa e por causa de sexo, ela quer logo casar com essa pessoa, né? Por causa de dinheiro, por causa de questão de corpo, mas ela não entende o outro lado, ela só está tendo uma visão ali externa, ela não está tendo uma visão interna. E aí, esse casamento ele vai dar problema quando tem interesse. Então, por isso que muitos casamentos, ele não dura por muito tempo, porque a paixão ela acaba, né? Ela não é duradoura. Então, para você ter um relacionamento com uma pessoa, você tem que amar ele, amar a si como você ama o próximo, amar a si mesmo, amar o próximo como você ama a si mesmo, entendeu? Então, como é que tem que fazer isso? É ter amizade com essa pessoa, é respeitar a sua vida. Então, são vários fatores sem interesse. Botou qualquer tipo de interesse de sexo, interesse de corpo físico, interesse de alguma coisa, tá? Às vezes uma mulher, um homem vive na casa dos pais, mas tem uma vida assim que não gostaria de ter. Então, logo, se a mulher é o primeiro homem que vê casa, se é o homem a primeira mulher que vê casa. E aí ele vai, ele ou ela sai da casa dos pais, mas a vida continua ali com eles ali, não teve nenhuma preparação, o casamento não vai adiante, né? Então, cada um tem que saber entender e trabalhar. Agora, como a gente vai ter uma certeza daquela pessoa é adequada para a gente ou não, né?
se elevando moralmente. Por quê? O que Jesus falou pra gente? Quando a gente entra para a caminhada do bem, né, e começa a praticar muito bem, e a gente vai fazer nossos pedidos. E aí o que vai acontecer? Além de nós pedirmos aquilo que a gente está precisando, que acha que está precisando, nós podemos receber muito mais daquilo que nós pedimos. Nem pensamos em ter. Isso às vezes acontece conosco. Poxa, como é que eu consegui ter isso? Como eu consegui ter aquilo? Como eu consegui fazer isso? Né? Por quê? Eu não estava esperando isso, mas foi muito bom para mim, não sei o quê, entendeu? Então, é nesse contexto que, que a gente consegue ter aquela pessoa adequada para a gente. E é lógico que a gente vai conhecer essa pessoa e aí vai ver se encaixa conosco ou não. Para quê? Para tomar uma decisão de casamento. Porque aí são vários fatores. Tem um fator de esposa, fator de filho, se tiver, como educar esse filho. Então, existe vários fatores, não é um fator só. Não é um fator só de sexo, não é um fator só de dinheiro, não é um fator só de corpo, não é um fator só de falácia. A pessoa fala bem, entendeu? A pessoa vai ser ludibriada pelo discurso da outra pessoa. Então, não é por aí, né? Porque aí, na realidade do dia a dia, cada um vai ver os seus, principalmente quando aparecer problemas, porque na nossa vida sempre terá problemas, porque nós estamos aqui em prova e expiação. Nós estamos aqui provando, resgatando erros, então vai ter problemas, né? Cada um tem um problema mais leve e o outro mais pesado, né? E aí vão ter que se juntar tudo isso. Então, é nesse contexto, né, que não separeis o que Deus juntou. Então, o divórcio, que também na minha avaliação também, ele é uma traição às leis de Deus, né? Ele se torna, porque tudo que nós fazemos de contra as leis de Deus se torna um pecado, né? Então, o divórcio nesse contexto é um adultério, como o Mestre Jesus coloca, que ambos estão cometendo adultério contra as leis de Deus, que deveriam estar casados e vão para o divórcio, né? Então, as pessoas, para casar, para morar junto com uma outra pessoa, tem que se conhecer e ter bastante estrutura, senão o casamento em 6 meses, né? Acaba, né? Então, e depois fica culpando, fica naquela guerra. Se tem filhos, então, fica naquela guerra entre a esposa e o marido e o filho, né? Aí arruma outro, e aí vira essa bagunça toda e não sai desse vício de só arrumar e preencher espaço e perder tempo, né? Porque quando a gente não faz uma coisa produtiva pra gente, nem pro próximo, a gente está perdendo tempo. Poderia fazer uma coisa bem produtiva com outra pessoa para si e para o próximo. Então é nesse contexto que eu venho fazer essa colocação. E também, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo tema, que seria o de hoje, que é o desprendimento dos bens materiais, eu fiz só essa troca. O maior problema da gente é a prisão, né, dos desejos mundanos do materialismo, que só traz sofrimento. E aonde está? No capítulo 16, né, desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele fala, não se deve servir a Deus e a Mamão, né? Por quê? Deus, ele criou o planeta, todos os planetas criados por Deus, tudo que nós temos aqui, inteligência artificial, tudo é criado por Deus. O humano só ali dá seu estoque, mas essa criação, essa engenharia,
é de Deus, não é nossa, né? Então Deus coloca tudo isso para a gente, trabalho, né? Todo esse tipo de material, de bens, para ajudar o nosso processo evolutivo. Então você vai ter que ter uma casa, trabalho, ter as coisas, mas não ficar preso àquilo. Aquilo é só um instrumento para você trabalhar. Como nós temos a internet. Nós temos que utilizar a internet para o bem. Não ficar fazendo fofoca, não ficar fazendo, utilizando termos grosseiros contra alguém, ofendendo as pessoas, nada disso. É praticar o bem. Eu estou aqui gravando esse vídeo, vou jogar na internet para praticar o bem. Se fosse isso, eu não perdia meu tempo, ficar 2 horas aqui gravando 7 vídeos, né, à toa, né? Então, é nesse contexto. Então, não ficar preso a isso, aos bens materiais, porque tem pessoas que é preso. Quando ela tem muito dinheiro, aí o que é o problema? Ela vai utilizar a avareza. Ela tem muito dinheiro, não ajuda ninguém, só quer ter e deixar para os seus herdeiros. Eu já citei o exemplo aí do Gugu. Deixou mais de 1 bilhão, ele levou esse 1 bilhão? Não. Está aí brigando. A mãe dele com mais de 90 anos, a esposa, filhos, e agora apareceu um homem dizendo que teve um caso com ele. Então, ninguém recebe esse dinheiro e ia ficar essa confusão toda, né? Então, é não ficar preso a isso. Não ficar preso. Tem gente que fica presa à televisão, à rádio, à caneta. Tem pessoas que matam uma outra pessoa por causa de R$1, né? Tem pessoas que matam a outra ou fere por causa de bobagem, né? Então, é nesse contexto que nós não podemos ficar presos aos bens materiais. Então, não podemos, porque mamon significa em hebraico bens materiais. Então, naquele tempo, os judeus, eles achavam que a riqueza que ditava a moral elevada do ser humano. E não é a riqueza que dita, né? É o quê? O que dita é a prática das nossas virtudes no bem. Que dita o quê? A nossa moral, né? Então, um homem rico que não tem moral, né, que é corrupto, um político corrupto, né, ele não tem moral. Então ele tem dinheiro, mas não tem moral. Agora uma pessoa pobre, né, que respeita as outras pessoas, que não faz corrupção, né, que entende as coisas e faz as coisas certas, ela está elevando a sua moral. Ela tem mais moral do que aquele político corrupto, né, do que aquele empresário corrupto, né? Aquele empresário que, além de ser corrupto, é adúltero com a esposa, com suas mulheres, né? E aquele pobre não, ou aquela pobre não, ela não é adúltera com seu marido, nem com seu namorado, nem com seu noivo. Entendeu a questão de moral aqui? É por quê? Porque as pessoas estão presas aos bens materiais, né? E aí, depois desses bens materiais que ela ficou presa, vai levar ao sofrimento, saúde, problema econômico, problema de relacionamento, né? Outro tipo de problema que a pessoa não consegue arrumar trabalho, porque usou avareza, né, no passado. Então hoje vem aqui e não consegue trabalhar, né? E quando consegue, vive na maior pobreza. Por quê? Usou avareza, foi um político corrupto, foi um empresário corrupto e hoje está ali sendo um morador de rua, né? Então é nesse contexto que nós temos que entender o desprendimento dos bens materiais. Então eu vou falar isso no próximo papo de domingo, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia.
Amém.